E aí, gente, vocês estão bem? Paulinha aqui na área chegando junto para somar com mais uma questão. Enquanto você chega junto para somar, deixando seu like, né, comentando, compartilhando com quem precisa e também, se precisar de ajuda, deixar suas dúvidas nos comentários. Me segue também lá no Instagram, certo? Estarei cada vez mais postando fotos lá de questões e dicas. A questão de hoje, meu povo, é a questão 17, para fazer gráficos, certo? Lá do tópico da página 8 que tem funções e gráficos. O gráfico de hoje é esse aqui, dessa função, g de x igual a raiz quadrada do módulo de x. Então, tem dois tipos de funções envolvidas numa só, a modular e a raiz. Antes de tudo, deixa eu te dar um toque, né, sobre que tipo de função será essa. Tem um vídeo curto aí no meu canal explicando um pequeno macete, uma pequena dica para você lembrar dos formatos dos gráficos das principais funções, a função constante, a função afim, a função quadrática, a função raiz, como essa, a função modular, a função exponencial, enfim, e as funções, né, seno e cosseno. Nesse caso, tem dois conceitos envolvidos, que é o módulo e a raiz, e a que vai predominar aqui no tocante ao tipo de gráfico é a raiz. Então, relembrando aqui rapidinho, gente, que tipo de função é essa? Eu sempre gosto de associar a função à sua inversa. Justamente ajuda muito no sentido de saber qual é o tipo de gráfico. Por exemplo, quando nós temos y igual a x ao quadrado, que tipo de gráfico é esse? É uma parábola, né? Por exemplo, 0 ao quadrado é 0, marca o ponto. 1 ao quadrado é 1, marca o ponto. Se x for menos 1 ao quadrado, também dá 1. Né? E assim vai, e nós vamos ter aí uma parábola. A função inversa a essa daqui, vamos obter. Vou trocar x e y de lugar, certo? Trocando x e y de lugar, vai ficar x igual a y ao quadrado. Temos aqui a função inversa. No caso, essa aqui representa, né, uma função de x, essa daqui representa uma função de y. Por quê? Porque para cada x existem dois valores de y possíveis. Então, mesma vibe. Se o y for 0, o x é 0. Se o y for 1, 1 ao quadrado dá 1. Aí o x dá 1. Se o y for menos 1 ao quadrado dá 1. Então, olha só, também vai dar uma parábola, só que olha para onde vai estar essa parábola. Vamos fazer mais alguns pontos. Se o y for 2, 2 ao quadrado é 4, então para o y ser 2, nós temos aí então x igual a 4. Também se o y for menos 2 ao quadrado dá 4. Então, nós também com y igual a menos 2 teremos x igual a 4. Perceba que dá uma parábola semelhante a essa. Só que nós dissemos que essa aqui é inversa. Essa é inversa a essa. Outra forma que essa função pode se apresentar é assim, olha só. Vou só trocar aqui y ao quadrado igual a x. Isolando o y vai ficar menos ou mais a raiz quadrada de x, certo? Passando ao quadrado para lá. Então, veja. A raiz de x, ou seja, o valor positivo, é essa parte aqui da parábola, a parte de cima. E o menos raiz de x é essa parte aqui de baixo. Então, observe que a que nós temos aqui, trocando g de x por y, nós temos isso aqui, gente. Ou seja, perceba que é metade deste gráfico, ou seja, só a parte de cima. Então, eu já sei que o formato do meu gráfico é uma meia parábola, se trata de meia parábola, com o seu eixo no eixo x. Entretanto, nós também temos que analisar o módulo, a questão do módulo. Beleza, já sabemos o formato do nosso gráfico, né? Agora vamos ver
se é o total, analisando, considerando também a questão da existência desse módulo aqui dentro dessa raiz quadrada. Resumindo aqui essa relação, para você nunca mais esquecer que quando tem raiz quadrada, o gráfico vai ser semelhante a isso aqui. Vamos lá, gente. Lembra da função quadrática. Lembra da função de segundo grau. Nós temos x ao quadrado. Nós temos a potência ao quadrado. Né? Nós temos a segunda potência de x ao quadrado. Quando nós temos uma função quadrática, o gráfico é uma parábola, ou voltada para cima ou voltada para baixo, certo? Ambas têm o seu eixo de simetria, que é o eixo que divide a parábola ao meio, certo? Ambas têm seu eixo de simetria paralela ao eixo y. Ou seja, ambas representam uma função de x, ou seja, y em função de x. Porque para cada x existe apenas um y possível, certo? Nós temos as duas aqui. Nesse caso, gente, ó, lembre-se, qual é a inversa da potência, né? O ao quadrado. Qual é o inverso da segunda potência de alguma coisa? É a raiz quadrada. Potência ao quadrado, raiz quadrada. Da mesma forma que o inverso de somar é subtrair, que o inverso de multiplicar é dividir, o inverso do ao quadrado é a raiz quadrada. Eu chamo de operações casadas. Mais e menos, vezes e dividido, o ao quadrado e a raiz quadrada. Do jeito que tem, por exemplo, potência ao cubo, raiz cúbica, potência à quarta, raiz quarta, e assim sucessivamente. Então, vejam. Nesse caso aqui, nós temos o contrário. Nós temos o x em função do y, porque para cada y só existe um x correspondente. Ou o contrário, nesse caso, para cada x tem dois valores de y possíveis. Como eu fiz agora há pouco, aqui nós temos y ao quadrado igual a x. Passando ao quadrado para o outro lado, vai mais ou menos a raiz quadrada de x. Sabendo, né, que essa metade aqui da parábola representa o y igual a raiz de x. Essa outra metade da parábola representa y igual a menos a raiz de x. Certo? Neste caso, ou seja, na função inversa, né? Novamente, o inverso de ao quadrado é raiz quadrada. Perceba que o eixo de simetria dessa parábola coincide ou é paralela ao eixo x, certo? Então, sempre que se tratar de uma raiz quadrada, ou nós vamos ter uma parábola nesse sentido, ou um trecho de uma parábola, ou metade de uma parábola, tá? Outra coisa, da mesma forma que aqui, nas parábolas com eixo de simetria no eixo y, nós temos uma parábola voltada para cima e podemos ter ela voltada para baixo, para cima e para baixo. Nessas aqui, nós também podemos ter uma parábola que esteja para a direita, com a concavidade para a direita, ou com a concavidade para a esquerda. A única coisa que a gente sempre pode ter de certeza quando envolver raízes é que, né, ou x ao quadrado, raiz quadrada aqui vai ter parábolas, ou pedaços de parábolas. A gente sempre vai calcular alguns valorzinhos para a gente se certificar em que sentido, que direção, para a direita, para a esquerda, para cima ou para baixo, fica essa parábola, se ela é inteira ou se ela é só uma parte. Então, agora que você já sabe e entende qual é o formato desse gráfico, a gente vai fazer poucas continhas para esboçar o gráfico. Lembre, eu só faço o cálculo que é suficiente. Não vou fazer uma tabela com vários valores, calcular vários valores para fazer esse gráfico. Não, eu vou escolher pontos estratégicos e suficientes para representar o gráfico, beleza? Nós sabemos o seguinte, que aqui o y é raiz quadrada do módulo de x. Você pode até se questionar agora, oxe, esse módulo aí vai mudar alguma coisa? Vai deixar de ser parábola ou pedaços de uma parábola porque tem um módulo? Não, gente, preste atenção. Nós sabemos que por ser uma raiz quadrada, aqui dentro só pode entrar números positivos
ou o zero. Porém, por ter um módulo aí, isso me permite mais possibilidades. Como assim? O módulo de um número sempre vai ser igual ou a ele positivo ou zero, né? O módulo de zero é zero. Significa dizer que eu posso fazer escolhas de x negativo, porque o módulo desse número negativo vai dar certo. Então, vamos lá. Vou escolher, então, valores para x negativo. No caso aqui, eu vou escolher valores que têm raiz quadrada, né, gente? Que eu não sou besta, eu vou escolher um número que não tem raiz quadrada exata, que vai dar um número decimal, só vai me dar trabalho, né? Então, eu vou escolher aqui, ó, x igual a menos 1 e x igual a menos 4. Vamos fazer as continhas comigo, tá? Meu g de x, vamos lá. Vai ficar a raiz quadrada do módulo de menos 1. Qual é o módulo de menos 1? É 1 positivo. E a raiz de 1 positivo é 1. Vamos anotar o ponto aqui do lado que a gente vai usar, né? Menos 1 para x, 1 para y. Se x for igual a menos 4 agora, y vai ficar igual a raiz do módulo de menos 4. Mas quem é o módulo de menos 4? Ou o valor absoluto, né? Isso aqui também pode ser lido valor absoluto. É porque eu acho mais curto falar módulo, tá? Mas tem livros ou outros professores que falam valor absoluto, intensidade, magnitude, essas coisas. Então, o valor absoluto ou o módulo de menos 4 é 4. E a raiz quadrada de 4, gente, é 2. Então, ó, se x for menos 4, o y é 2. Se x for igual a zero, top, né, gente? O módulo de zero é zero, a raiz quadrada de zero é zero, y é zero. Pronto, já temos outro ponto. Agora vamos escolher x sendo positivo. Vou escolher x igual a 1 e x igual a 4. Simbora. Se x for 1, raiz do módulo de 1. O módulo de 1 é 1, a raiz quadrada de 1 é 1. Olha que coisa difícil, né? x igual a 1, y igual a 1. X igual a 4. Vai ficar a raiz do módulo de 4. Gente, o módulo de 4 é 4 e a raiz de 4 é 2. Então, se x for 4, y 2. Agora, vamos marcar aqui bem bonitinho. Vamos lá. Esse ponto aqui. Aqui, né? X menos 1, y 1. Se x for menos 4, y é 2. Aqui. Agora, x igual a 0, né? Y igual a 0 é o ponto da origem. Olha só, gente, já se formou uma parabolazinha para cá. Olha que lindo. Do outro lado agora dos positivos, x for 1, y é 1, esse ponto aqui. E se x for 4, o y é 2, esse ponto aqui. E aí está, gente. Me perdoem, né? Mas eu não tenho coordenação motora suficiente para fazer esse gráfico perfeito. Mas veja bem, né? Nós temos aí, ó, meia parábola para cá, que é o comportamento do gráfico quando x é positivo, e meia parábola para cá, que é o comportamento do gráfico quando x é negativo. E o que nos possibilita ter, né, x sendo negativo, é justamente a existência desse módulo aqui dentro da raiz quadrada, beleza? Aí, galera, é o seguinte, você quer dar aquela conferida, se fez seu gráfico certo, você pode vir aqui no nosso amiguinho Google, aqui no Symbol Lab, olha só, e eu vou colocar no começo, tá? Como é que vocês encontram o Symbol Lab? É só escrever Symbol Lab, eu nem sei se tá certo o jeito de se ler, certo? Já clica no primeiro link, vem aqui, ó, gráficos, digita ver se você fez seu gráfico certo, seus cálculos certos. Então, vamos lá, y igual a raiz quadrada. Veja que o módulo não está aparecendo aqui, a função módulo, então eu vou colocar aqui mais, ó, aquilo aqui, ó, módulo de x. E só espera carregar. Aí o gráfico, ó, você pode dar zoom, pode aproximar, é uma ótima forma de você conferir, né, dar aquela conferida se você fez tudo certinho.
beleza? E por hoje ficamos por aqui, pessoal. Deixe seu like se você gostou do vídeo, se você gostou dessa dica, né, de usar o Symbolab para conferir seus gráficos, tá? Um beijo e até a próxima.